Pão de Queijo Connect, o podcast de empreendedorismo. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos espectadores. Começando mais um Pão de Queijo Connect. Seja bem-vindo, Sanja. Bom dia, gente. Prazer. Gente, hoje nós estamos com um convidado especial, o primeiro convidado internacional que nós temos. Seja bem-vindo, Eugênio. Obrigado, Renato. Obrigado, Sângela. Que isso. Eugênio, começa a contar um pouquinho dessa história, né? Eu nem sabia que você era português, para mim você era brasileiro, porque nem sotaque você tem mais, né? Não, eu moro no Brasil desde os 3 anos de idade, né? Pô, que legal. E, na verdade, eu nasci em Angola. Ó. E Angola era colônia de Portugal na época. Legal. Então, com a independência, algumas pessoas saíram de lá por causa da guerra. Parte da minha família voltou para Portugal e nós viemos para o Brasil. Brasil. E aí veio para... Conta um pouquinho para BH mesmo. Não. Nós viemos para o Rio. Do Rio já fomos para o Maranhão, moramos no Maranhão. Depois é que nós viemos para Minas. Moramos um bom tempo em Itaúna e depois para estudar, eu vim estudar aqui e aqui fiquei. Que legal. E aí fez faculdade? Tem alguma faculdade? Fiz faculdade na Newton Paiva, matemática. E aí sou formado em matemática. Certo. Matemática. Antes de empreender, você trabalhou com alguma coisa? Eu empreendo, na verdade, desde os 9 anos de idade, né? Eu cheguei a vender picolé na rua, entregar jornal em Itaúna. Então, assim, isso já é uma caminhada bem longa. Ué, que legal. E conta um pouquinho, né? O que é o BNI para o pessoal de casa? Muita gente não conhece, né? Beleza. O BNI é uma organização internacional, né? Faz agora em janeiro, dia 8, faz 38 anos. E é uma organização que tem como filosofia o Givers Gain. O que é o Givers Gain? O Givers Gain é eu ajudar as pessoas para ser ajudado. E a partir do momento que eu estou ajudando as pessoas, consequentemente eu estou criando nas pessoas um sentimento de necessidade de me ajudar também. Então, de reciprocidade. De reciprocidade, exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está com uma equipe com 20, com 30, com 80. Na Índia tem equipes até com 200 pessoas. Nossa. Onde elas não competem entre elas. Eles têm especialidades diferentes. E a ideia é que a gente ensine as pessoas o que é o nosso negócio. E ao ensinar o nosso negócio, o objetivo não é vender para aquelas pessoas que estão ali, mas sim para a rede daquelas pessoas. E ninguém melhor do que vender para a sua rede, senão você mesmo, né? Sim. Porque é você que tem a relação de confiança com aquelas pessoas. Correto. O BNI basicamente funciona dessa forma. Dessa forma, né? O BNI hoje está em quantos países? Está em 76. Nossa. E começou aqui? Não. Começou nos Estados Unidos. É uma organização americana. Aqui no Brasil está há 13 para 14 anos, faz agora em fevereiro 14 anos. E aqui em Belo Horizonte está há 10. Belo Horizonte, Minas Gerais, foi o segundo estado a receber o BNI. Foi você que implantou o BNI aqui? Aqui em Minas, sim. E como que você conheceu o BNI? O BNI veio através de uma história. Eu sou associado da Seminas, né, da Associação Comercial. E em 2012, nós tivemos uma missão para Portugal. E essa missão eu fiquei muito próximo do presidente da Seminas. E quando a gente voltou 2 meses depois, vieram 2 portugueses a Belo Horizonte e pediram para ir a Seminas. E como eles eram portugueses, eu também sou, aí me convidaram para recebê-los. E esses 2 portugueses tinham como missão trazer o BNI para Minas Gerais. Então eles vieram treinar pessoas para que essas pessoas pudessem trabalhar o BNI aqui. E eles me convidaram para fazer o treinamento. Eu falei assim, conhecimento nunca é demais, né? Então a veia de professor universitário também falou mais alto nessa hora. Vamos lá conhecer, vamos lá entender. E aí eu fiquei impactado com a filosofia, com a maneira como funcionava e com a maneira como gerava negócios para os empresários. Professor universitário? Sim. Eu era professor da UNA. De qual curso? Do curso de engenharia. De alguns cursos lá na UNA, porque assim, como eu dava aula na área de exatas... Então Matemática, você fez bacharelado. É bacharelado? Eu fiz licenciatura. Licenciatura, isso mesmo. Gente, ele não só gostava de matemática, não. Ele é muito, gente. Não, sério. Porque você não vê isso hoje em dia, assim, as pessoas hoje, elas querem as coisas mais voláteis, mais fáceis, assim, mas
não só fez a matemática, como ensinar. É viver muito intensamente a matemática. Você curtia muito a matemática. Eu gostava bastante. E aí, de repente, eu me vejo trabalhando numa organização que é basicamente humanas, né? Então, eu saio das exatas... Tá bom, obrigado. Eu saio da exatas para lidar com humanas. Humanas, né? Mesmo, né? Porque exatamente o seu negócio... puramente exatamente, pessoas. O seu negócio são pessoas. Então, quando começou, você não tinha nenhum negócio, você era professor de faculdade. Eu tinha um negócio de TI. Tá. Eu tinha uma empresa de TI tecnologia. E dava aula. E dava aula. Então, nós montamos essa empresa em função da UFMG. Na época, eu trabalhava na UFMG num departamento chamado NUPAD, que é um departamento onde faz a triagem neonatal, teste do pezinho, e faz também teste de paternidade. E nós desenvolvemos os sistemas para lá. E aí a gente dava suporte para eles. E um pessoal dos Estados Unidos conheceu o nosso trabalho e queria que a gente desenvolvesse para eles também. E aí nós abrimos a empresa por causa disso. Que bacana. Abriu em cima de uma demanda que existia, né? Que precisava Exatamente. ser... E aí, como que foi essa transição aí toda para esse BNI? Porque... A transição foi muito natural, né? Porque eu fiz o treinamento e ao fazer o treinamento, eu fui me envolvendo. Um ano depois a gente estava começando as 2 primeiras equipes. E ao começar as 2 primeiras equipes, nós gastamos exatamente um ano, para lançar essas 2 primeiras equipes. Porque o BNI tem uma questão que é formar a equipe de empresários. Depois que essa equipe de empresários está formada, é que a gente vai trabalhar a parte de negócios. Então, fazer o treinamento, né? Então, assim, nós vamos dar o treinamento e vamos focar em negócios. Não que a equipe pare de crescer, mas a equipe continua crescendo. E à medida que está acontecendo a reunião é focada não no crescimento, mas sim nos negócios. Porque então, se não começa a gerar um negócio, a pessoa vai começando a desmotivar, né? Porque, assim, network é uma coisa muito interessante, né? Nós estamos os 3 aqui, nós 3, com a relação de confiança, a gente começa a fazer negócios uns para os outros. Só que o volume de negócios que nós fazemos, ele é pequeno perto de 20 pessoas, do potencial que 20 pessoas têm. Então, se a gente começa logo fomentando negócios, em vez de fomentar o crescimento, o que vai acontecer é que nós vamos esbarrar num limite da nossa mentalidade, né? Nosso mindset vai ser, não, nós podemos fazer network com poucas pessoas, e podemos realmente. A questão é, vamos dedicar mais tempo e vamos fazer um investimento para a gente ter um retorno maior? E aí entra na segunda etapa, que é realmente negócios. Então, e nessa época eu dava aula e tinha empresa, e em 2014 a gente lança as 2 primeiras equipes, e em 2016 eu paro de dar aula, porque começou a ficar incompatível o meu horário. Cresceu muito. Começou a crescer bastante. E deve ser muito mais interessante lidar com pessoas que lidar com matemática, não, com todo respeito. Mas ele falou, não, lidar com gente é bom demais, nem sabia que esse negócio era bom desse tanto. Aí vai lá e começa. Porque, assim, uma das grandes... Eu sou alucinada com a minha profissão, eu sou marqueteira, vendedora marqueteira. E você quer me matar, enfiar uma faca no meu coração e botar sentada no escritório na frente de um computador. Eu gosto disso, eu gosto da conversa, da troca, da risada, dos contatos. Isso eu acho isso... A troca de experiência e de conhecimento. Não me falta nada, porque eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho quem me indique, eu tenho... Para tudo tem alguém. E eu custo a buscar, apesar da minha profissão ser de marketing digital, eu custo a buscar empresas no Google. Eu sempre... chama meus amigos, alguém que tenha mais contato, para eu poder prestigiar a empresa do outro. E é legal, né? Porque isso vem de uma troca muito legal e as coisas acontecem. E no BNI tem essa troca muito naturalmente, né? A gente estimula isso, ensina as pessoas a fazerem, sem o viés daquela velha comissão, né? Ó, eu estou te ajudando a fazer X negócio, coloca a minha parte aí. Porque, na verdade, o objetivo é ajudar as pessoas a fazerem negócios, né? E para ajudar, se eu começo a cobrar a comissão daquilo...
quem vai pagar... Se torna inviável. Quem vai pagar naturalmente é o cliente, né? A ideia, né, em vez do cara pagar com dinheiro, é pagar indicando um cliente para ele. Né? Ou para ele ou para alguém da equipe. E é por isso que não tem nenhum negócio que seja igual lá dentro, né? Exatamente. Justamente para não ter o conflito de interesse. Exatamente. Até te fazendo a pergunta aí, porque... Às vezes pode ter, só um minutinho. Porque eu participei de umas reuniões, eu fui convidada. Pode ter o mesmo negócio, mas não os mesmos serviços. Pode ter, por exemplo, advogado. Advogado tem várias especialidades diferentes. Então, você pode ter o tributário, você pode ter o ambiental, você pode ter o... eu vi, por exemplo, que tinha agência de marketing, mas oferecia o logo. Aí eu não poderia oferecer uma logomarca para o BNI. A marketing tem a sua divisão também, né? Muito legal. Então, tem tudo uma maneira para que não entre em conflito uns com os outros. Estruturado, muito bem estruturado. Então, a gente sabe quem que é a referência daquele assunto, daquela especialidade, né? Até te fazendo a pergunta, você viu no BNI, de certa forma, a oportunidade de fazer uma entidade com a filosofia diferente do que a maioria tem, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem a FIEM, que é focada para a indústria, a gente tem a CDL, que é focada para o comércio, e tem a própria associação comercial, né? A associação comercial talvez seria que seja mais focada dentro do grupo para se fazer negócio. Mas não é diretamente isso. O desastre do dia. Porque se não faz isso, não sou eu. Desculpa, gente. E aí você viu que tinha uma filosofia diferente e que tinha um foco muito nisso, né? Na verdade, de se fazer Renato, negócio. O que a gente percebe é que as associações, elas buscam network. Mas o network com que foco? Né? Sim. Então, assim, o network do BNI é muito focado em negócios. Ele foi feito para isso, para negócios. Então, só de você estar numa equipe onde as pessoas não conflitam entre elas, já é o primeiro passo para que esses negócios aconteçam. Quando você vai num CDL da vida... na CDL já é mais capacitação da pessoa. Tem network o network também. Acontece, mas mais em segundo plano. Não é a prioridade. Não é o foco. E não é obrigação. E não é obrigação. Não é aquela coisa assim. Porque, querendo ou não, eu acho que o fato de ser obrigação e cumprir um propósito... Porque eu tenho que... Poxa, eu estou te indicando, então... E o que acontece nessas organizações... é que vocês dois são a mesma especialidade. Eu conheço vocês dois, tenho uma relação com vocês. Se eu passar um negócio para a Sângela, o Renato vai ficar chateado comigo e vice-versa. Eu participei do BNI e deve ter mais de 2 anos que eu saí. Tive uma demanda de uma pessoa da CDL antes de ontem sobre um determinado serviço. Quem que eu indiquei? Alguém do BNI. Alguém do BNI que eu conhecia. Me mandou mensagem ontem que fechou o negócio me agradecendo. Porque um dos valores nossos é relacionamento duradouro, né? Sim. Com bases firmes. Então... Diferente de estar lá e de ganhar com aquilo ou não, mas a pessoa me procurou. Falei, conheço profissional, indiquei. O BNI ele é montado com reuniões semanais justamente com esse objetivo das relações cada vez ficarem mais fortes, né? Mais estreitas, né? Então tem tudo isso. É o que você falou aí, até com o pessoal de casa que não conhece, conta um pouquinho, né, como é que funciona essa ideologia, né? Para quem é de casa, por exemplo, que às vezes é profissional autônomo, um microempresário, ou até empresa grande mesmo, que quiser entrar no BNI, procurar o BNI, como é que seria feito esse processo e como que funciona, né? O BNI, eles são reuniões semanais para a gente poder fazer uma prestação de contas, entre aspas, do que aconteceu durante a semana. Então, a gente fala muito que o BNI é uma metodologia que você implanta dentro da sua empresa, através de alguma pessoa da empresa, né? E por que implanta através de uma pessoa? Porque rede de relacionamento de confiança a gente tem com a pessoa, não é com a empresa, é com o CPF. Basta lembrar que quando você vai ao banco, você quer falar com aquela pessoa que você conhece lá dentro. Sim. Geralmente é o gerente, mas se trocar o gerente, você já fica desconfortável. E a tendência é você ir para o banco que o gerente foi. Porque você tem um relacionamento de confiança com ele. Sim. Então, os bancos até perceberam isso e começaram a rotacionar mais os gerentes. Por quê? Porque um outro banco vinha e comprava o passe daquele tempo de gerente. Fidelizar o cliente com o gerente. Exatamente. Então, ele comprava o passe do gerente no intuito de comprar a carteira de clientes, né? Porque a carteira de clientes acabava indo. Então, o BNI trabalha muito em cima da pessoa. Então, eu confio no Renato
mesmo que o Renato leve para alguém dentro da empresa dele para fazer aquele serviço ou me vender um produto, se aquela pessoa precisar na bola, eu vou conversar com o Renato, eu não vou atrás daquela pessoa, porque eu tenho uma relação de confiança com o Renato, né? O Renato pegou o serviço e pediu para a Sângela fazer. Por algum motivo, a Sângela não entregou. Foi que a pessoa que contratou o serviço perguntou, Renato, você deu a indicação, você conhece a pessoa? Eu falei, conheço. Tem mais de 2 anos que eu não tenho contato com ela, mas conheço a pessoa. Dentro do grupo, falei que eu conhecia dentro do BNI, todos os serviços, quem fazia dentro do grupo era ela, e que ela era muito bem indicada, e que eu já tinha indicado ela em alguns serviços, e todo mundo falou bem. Aí ele falou, então ok, então vou fechar. É muito isso, né? Então, como eu disse no início, né? O objetivo não é vender para as pessoas, e sim treinar as pessoas a nos referenciar, a nos vender do lado de fora, né? Então, é muito nesse sentido. E aí, fora da reunião, que a reunião acontece durante 1h30, fora da reunião a gente tem a metodologia para criar reuniões de 1 a 1, que é uma reunião que eu faço, marco com a Sângela. Sângela, me conta o que é o seu negócio e eu vou contar o que é o meu para ela. E aí a gente vai começar a entender um pouco como cada um trabalha para poder referenciar. Então, quando alguém me procurar e pedir uma demanda parecida com o que ela faz, eu já sei, olha, eu conheço a Sângela. Sim, aí já é. Você conheceu, e essa indicação... Né? É tipo assim, a pessoa está anos-luz à frente de uma empresa qualquer que ela iria contratar. Porque quando eu for fazer essa indicação, que a gente chama de referência, eu estou fazendo baseado numa pessoa que eu confio. Sim. Então, eu estou transferindo a minha confiança para a pessoa que está recebendo a indicação. Você falou que você procura alguém antes de sentar no Google, né? Muita gente hoje entra no Google, mas muita gente às vezes ainda procura os amigos, quem está do lado, para ter uma referência. Eu acho que de certa forma, se sente mais seguro quem está no Google, né? E não é só isso, né? Se você parar para pensar, nós vivemos numa sociedade que você falar assim, eu sou bom em marketing, que é a sua área, vai falar assim, você é convencida. Agora, se eu falar assim, a Sângela é muito boa na área de marketing, no que ela faz, ela é muito boa. Eu estou transferindo uma credibilidade para ela, para a pessoa com quem eu estou... opinião e dando a sua... Quando você fala, ela é muito boa, quer dizer, eu sei que ela é... Que ela faz o que ela se propõe a fazer. Ainda mais quando você está em grupo, que aí você não tem referência de uma, mas de 3, 4, 5 pessoas. Aí, exatamente. Como se diz, garante mais, né, de certa forma, o que você está falando. Dá uma credibilidade maior, né? Muita gente entra para o BNI para vender para aquele grupo, né? A venda para aquele grupo é uma consequência, mas você não pode se focar nisso. Você tem que focar realmente em treinar aquelas pessoas, porque aí elas vão ficar na sua cabeça o tempo inteiro, né? E no BNI tem uma vantagem que tudo é medido. Presença na reunião é medida, quantos 1 a 1 você fez, quantas referências, quantos negócios você gerou para a pessoa. Tem uma metodologia de gestão muito legal. Tem uma metodologia de gestão e ensina muito as pessoas. Os ciclos redondinhos, né? Assim... Meu amigo Marcelo Fonseca, que é advogado, é um convidado, que é o próximo presidente da CDL Jovem, fez parte lá há muito tempo. Fez o progresso. Isso, e falou muito desse sentido, o aprendizado que ele teve fazendo parte da diretoria lá desse grupo, o tanto que ele aprendeu e tanto de coisas que ele pôde trazer para o escritório dele para ajudar na gestão. Sim, Marcelo fez parte durante um bom tempo lá no... Ele fez parte da segunda equipe que nós lançamos aqui. Em Belo Horizonte, hoje nós temos 13 equipes. Ele é o novo presidente da CDL Jovem. Até aproveitar e parabenizá-lo aí por esses 2 anos de mandato aí, que pode contar com a gente aí no que precisar. CDL Jovem vai ficar muito bem conduzida com certeza. E transforma a empresa, não transforma? Por exemplo, você tem um caso de uma empresa que ela não está... não estou conseguindo captar cliente, estou com algum bloqueio, estou uma má fase. Se ela entra num negócio desse, de fato dedica, porque né, necessita de dedicação, necessita de presença, necessita, tudo é mensurado, transforma o negócio dela. Transforma em vários sentidos, né? Mas a gente vê, por exemplo, pessoas que entram com um negócio na cabeça. Nós temos hoje uma pessoa que trabalha com geladinho gourmet, o velho e bom chup-chup, né? E ela tem das coisas mais simples, das coisas mais grandes, lá ela mistura de tudo. Então, essa mistura lá é muito, muito legal. O que aconteceu? Eu até estava numa reunião dessa equipe que tem essa moça lá. A equipe se juntou e ajudou a estruturar o negócio dela. Então, desde logomarca, site,
parte financeira e fiscal, Meio que ajudou construiu a empresa. a transformar a empresa. Ela conta isso muito tranquilamente. E não só a empresa, mas ela própria, porque ela passa a ter uma mentalidade empreendedora, né? Diferente. Não só empreendedora, mas empresária de verdade. Porque se você é empreendedor, mas não conjuga isso com um empresário, você vai empreender e daqui a pouco está tendo que buscar outra coisa para empreender. Então, eles ajudaram a estruturar a empresa dela. Sim. Então, nesse ponto, faz uma diferença muito grande. E você tem conhecidos lá com empresas grandes também. Sim. Então, o que acontece? É um mix de troca de experiência muito, muito grande, muito bacana nesse ponto, né? Fora a plataforma de ensino à distância que nós temos também, já com mais de 3 milhões de horas de treinamento lá dentro, em várias línguas, óbvio, porque estão 76 países dentro dessa plataforma. E os treinamentos que a gente dá também. Então, tem muita coisa. São treinamentos que são associados? Que chamam? Eles dão também lá e falam um pouco do negócio deles, ou essa plataforma ela é só educativa mesmo? Os membros associados, eles trabalham o negócio deles dentro da reunião. Dentro dos treinamentos, a gente trabalha coisas para a metodologia. Entendi. Que acaba que você aproveita e aplica dentro da sua empresa, né? Então, você com isso tem um desenvolvimento muito grande. Entendi. É como a CDL também, de certa forma, que chama algumas pessoas, né? Não sei como é que é a intensidade, mas para palestrarem, a gente consegue alguns descontos nós estamos abrindo agora um caminho para membros que estão lá dentro poderem ofertar os produtos de uma forma diferenciada, mas isso não é uma obrigação quando está lá dentro, né? A obrigação de quando você está lá dentro é prestar um serviço de qualidade. Entendi. Tá? Nós não estamos procurando trabalhar a questão de baixar preço de ninguém, e sim entregar a qualidade prometida, né? Aquilo que foi combinado. Até aproveitando, eu como participei e vi a diferença, né, de pessoas que têm resultado e outras pessoas que não têm resultado. Aí chega até numa fala que a gente teve no nosso último episódio, conversando aqui com o Júnior, a questão da fome da pessoa, né? Quem tem mais fome de querer crescer, né, de certa forma. E eu via isso muito claramente lá dentro do BNI, que as pessoas que se dedicavam mais a estudar, a seguir a metodologia do BNI, normalmente eram as pessoas que tinham o melhor resultado dentro da equipe. Né? Renato, é assim... Eu, no início, eu estou com 10 anos de BNI, né? 10 anos que eu estou à frente. Você chegou a ser Não, eu fui direto diretor. Então, assim, não tem como você começar uma coisa que não existe aqui ainda, né? Sim. Então, eu não fui membro. É mesmo. Você é diretor de Minas. Eu sou diretor de Belo Horizonte. O BNI é uma franquia. Então, as franquias de Belo Horizonte e região metropolitana estão comigo. Tá. E no estado, eu sou responsável por identificar esses franqueados e dar apoio para eles. Então, no estado todo? No estado todo e em Recife. Entendi. Então, a gente atua Recife apoiando não, Pernambuco, também. Né? O estado de Pernambuco. Exatamente. Então, a gente atua apoiando outros diretores executivos, né? Que é o nome que a gente dá. No início, eu tinha uma questão muito comigo, que assim, eu ficava frustrado quando a pessoa saía e falava assim, não tive resultado no BNI. Isso é tão comum, né? Às vezes a pessoa, até por outros motivos, mas ela acaba falando que não teve resultado. Não, mas eu mesmo, eu pra vi... Para culpar alguém. Eu não tive resultado porque eu não me dediquei, mas eu percebi que as pessoas que se dedicavam tinham resultado. Pois mas era isso que eu ia falar. Isso é um termômetro, é um bom senso seu. Mas é o que eu ia falar aqui, porque como a gente mensura tudo, como a gente mede tudo, a gente sabe o que faz e os resultados. O que a pessoa faz. Então, quem sabe quem não precisa que os outros falem, eu comecei a ir no sistema e olhar como é que aquela pessoa estava. E falar assim, minha amiga, na verdade... Não, mas é exatamente isso. O problema não é nosso, senta aqui. Mas é exatamente isso. A gente via que o que estava medido ali, as pessoas que faziam os negócios eram exatamente as pessoas que tinham resultado. As pessoas que faltavam, que não faziam, eram as que não tinham. Exato. Então, ele traz, e é o que a gente já concluiu aqui algumas vezes, né? Traz resultado para quem quer resultado. Exato. E o BNI não é querer, é fazer. Exatamente, porque é isso mesmo. E voltando à questão que o Renato colocou da diferença para as associações que estão aí, no BNI nós temos um compromisso que a gente assume quando entra. Um deles é estar presente em todas as reuniões.
Então, uma vez lá em Recife, eu estava conversando com a moça, com a presidente do Sebrae de lá. Ela ficou espantada com o volume de presença que a gente tem, que é acima de 95%. Vocês conseguiam fazer isso, né? Mas isso é um compromisso para entrar. Né? E até mesmo porque tem um custo, né? O cara não vai gastar dinheiro ali. E deixa eu te falar uma coisa, com certeza isso no funil de vendas dele filtra absurdamente a pessoa que quer estar lá ou não. Sim. Entendeu? Se você tem que cumprir, eu acho que já é um fator decisivo. Se a pessoa, eu tenho problema para ir, já não é já o público dele. Eu acho, assim. Um dos pontos que era porque um no funil... início já é apresentado isso, né? É um divisor de águas, não é? E um dos pontos que era funil pra gente era o horário, né? Exatamente. Então, que é um outro ponto. Muitas vezes... Mas o cara no início já sabe que é aquele horário. Então ele entra se ele... Então, você não está escondendo dele, não estou escondendo. Agora nós estamos começando novos horários, né? Mas o nosso trabalho todo inicial, ele foi um trabalho baseado no horário das 7 horas da manhã. Para não atrapalhar o horário comercial. Eu lembro. Não só para não atrapalhar, mas é porque você sai de lá já para executar o negócio. Ativo. Para fazer. Você já sai ativo. Pôr em prática. Imagina, você vende carros e sua reunião é às 7 da noite, não da manhã. A hora que der 6 horas, um cara bate e fala assim, estou precisando comprar uma frota de 50 carros. Você vai bater nas costas dele, meu amigo, volta amanhã porque eu tenho uma reunião com o empresário. Claro, você vai fazer isso? Claro que não. Então, assim, a reunião, ela traz mais retorno de manhã por causa dessas coisas. Não, e sem contar porque ele vai chegar cansado do dia de trabalho. De manhã, a gente tem muito que... diferente. Você já deu aula, você sabe o que você falou. E à noite você vai chegar muito mais cansado, a possibilidade de estar disperso é muito maior do que de manhã. E aconteceu alguma coisa ao longo do dia que deixou ele chateado, de mau humor. E ele vai estar com aquela ideia fixa na cabeça, querendo resolver. Tem razão. Com certeza. Então, tudo isso é muito pensado. Hoje nós estamos abrindo outros horários porque nós atingimos um tamanho em Belo Horizonte, essa já era uma ideia antes da pandemia, que a gente chegou a ter 600, quase 700 membros aqui em Belo Horizonte. Então, nós atingimos um tamanho... Com quantos grupos? Com 13. Nós chegamos grupos. Nós diminuímos um pouco, nós chegamos a ter 19 grupos aqui, né? E aí nós diminuímos um pouco com a pandemia, teve que encolher, porque naturalmente o mineiro é muito tete a tete, muito olho no olho. Demais. E aí quando foi para frente do computador, é o que você falou, não aguento ficar na frente do computador. E ficava o dia inteiro, né? Ainda com uma reunião de empresários, e as pessoas na reunião de empresários estão lá assim, o cara falando e o pessoal olhando para o celular. Quando não fechava a câmera, né? Aí quando não fechava a câmera. Aí o filho chamando atenção. Então, assim... Não, e é péssimo isso. Estou falando que eu dou aula e eu sei, assim, o tanto que me aborrece quando a pessoa chega no horário marcado lá e acha que é só eu que vou ficar falando. Eu falo, gente, pode desbloquear a câmera, pode desbloquear, porque isso aqui eu vou falar e vocês vão participar 70%. Fecha a porta do quarto, não deixa a menina, então não deixa nada, senão você não vai aprender nada. Tem jeito, não. É complicado mesmo. Então, assim, tem essas situações, né? O BNI é uma escola para empresários, como você me perguntou, se transforma a vida de muito empresário. Tem muita gente que diz muito claramente, eu sou um empresário antes e outro depois do BNI. Mantém empresas abertas, teve muitas empresas que se mantiveram abertas por causa do BNI. Tem certeza por causa das indicações. A Xana Vasco está lá ainda? Não, a Xana não. Falou muito bem de lá, fez um trabalho foi a nossa primeira membro aqui em Belo Horizonte. Ela não está hoje mais, mas... Ela fez parte lá do CDL Jovem também, mas por coisa profissional ela teve que sair. Né? Ela e o Marcelo fizeram parte da mesma equipe do Progresso. Exatamente. Então, assim, transforma muito, né? A gente sabe que tem empresas que hoje 80% do faturamento vem através do BNI. Tem outras que vem 5, 10, mas... É tudo medido, é tudo mensurado, né? E eu acho que tudo é a sua parte também. O quanto você fala nas reuniões, quanto que você lembra do seu produto, quanto que você consome, você valoriza o produto dos outros também. Sim. Porque ninguém vai ficar fazendo, sem receber nada em troca. Então, você vai lá, indica a pessoa uma vez, indica duas, a pessoa nem... E uma coisa que eu falo muito, o BNI tem uma palavrinha que é chave para o BNI, constância, né? Não adianta você ir para uma academia, pagar 1 ano de academia, aparecer nas 2 primeiras semanas todos os dias e depois ficar 3, 4 meses sem ir. Eu acho que não é pro BNI, eu acho que é para qualquer coisa, né? Então, o BNI, tudo, e né? aí o BNI ensina isso muito para as pessoas, né? Constância é o que vai fazer o resultado chegar. Né? A resiliência é constância, mas principalmente ser constante o tempo inteiro
para você atingir os resultados é muito importante. Porque Como aí... que você divide a constância da insistência, da teimosia? Uma coisa constância é você repetir um pouquinho toda semana. Aí eu acho que é resiliência que é a palavra que a gente tem que ter, né? A gente tem que ser inteligente o suficiente para saber que a gente está sendo resiliente porque a gente está acreditando que vai ter resultado. Então, tem alguma coisa que me mostra que vai ter resultado. Agora, se eu tô fazendo uma atividade, aquela atividade não me traz retorno nenhum... Você tem a certeza que você está fazendo o que deve ser feito. Exato. E que uma hora vai dar certo. E aí, no caso, a gente trabalha muito essa questão da resiliência porque eu tenho resultado, eu tenho pessoas, eu tenho que mostrar que eu dou resultado com a metodologia. Agora, se eu não tenho o que mostrar, nós estamos sendo... teimoso. Né? A teimosia vem muito daquilo de você chegar num ponto, não tem resultado de jeito nenhum, mas você continua insistindo, sabendo que não muda nada. E principalmente... que não vai mudar, né? E você principalmente sendo teimoso de fazer do mesmo jeito e não mudar nenhuma atitude para fazer diferença. E achar que tá certo, tá, hein? Então assim, o resultado... E acha que tá certo. E o resultado... Que é vítima do sistema. E o resultado só vem se você mudar alguma coisa para entender. E a gente se coloca muito à disposição dos membros para entender um pouquinho a trajetória deles e saber... E até para ajudar, auxiliar nisso, né? E porque saber às vezes como o cara, principalmente o profissional autônomo, né? O cara é sozinho às vezes. A maioria não tem esse tipo de preparo dentro da faculdade, né? E às vezes o cara não tem esse feeling, não é comercial, mas administrativo e financeiro. Na verdade, não é só a faculdade, né? A gente deveria ensinar os nossos filhos, desde pequenos, a serem empreendedores, mesmo que não abram uma empresa. Sim. Mas quando você está dentro de uma empresa e trabalha para aquela empresa, você tem que olhar aquela empresa como sua, porque é de lá que você tira o ganha-pão. Então, as nossas crianças não aprendem isso. Eu não aprendi isso quando criança. Né? Eu posso dar graças a Deus que eu tenho pais que me ensinaram a olhar para as coisas como se elas fossem minhas também, querendo lutar por aquilo. Mas não é o que acontece, né? Então, realmente não é. Eu tive com o Louis Boulamarque, que é um especialista nessa área de gestão de pessoas, e foi até o que ele falou. Hoje é difícil a gente pegar... a metodologia de ensino hoje é muito errada, é muito falha. Então tem muita coisa que melhorar, principalmente dentro de faculdade. Talvez a menos pior seja a americana, mas mesmo assim a americana ainda não é perfeita. É só a gente pensar que a estrutura de ensino que nós temos aí, ela foi criada há séculos atrás, né? Então continua do mesmo jeito. E as pessoas hoje têm acesso a muito conteúdo, a muito conhecimento e não sabem o que fazer com esse conhecimento. Então quando uma criança entra dentro de sala de aula, ele já dá um baile na professora, porque a professora não está preparada para aquele volume de conhecimentos, na professora ou no professor, né? Então, não está preparado para esse volume de conhecimento que está chegando na sala de aula. A conectividade está viabilizando isso muito, né? Antes você precisava de vendedor de carro e tudo. Hoje a pessoa, ela entra... Você tem uma filha que você disse, né? Eu tenho um casal. Tem um casal. Que idade? Uma de 11 e um de 5. Uma de 11 e uma de 5. Vamos para a de 5. O de 5 anos já tem acesso hoje a Netflix, a tablet, YouTube, a celular. YouTube. Né? Então, assim, imagina o pobre do professor que está dentro de sala de aula que não tem nem tempo para sentar na frente de uma televisão para assistir um filme que seja. Porque a carga de trabalho é muito pesada para eles. Então, imagina como essa criança de 5 anos já entra dentro de sala de aula. Sim. Então, é muito diferente. Já chega com chuva de informação. E às vezes já tem acesso, teoricamente, né? Aproveita o tempo melhor com acesso de informação do que a própria professora. Inclusive, no livro que eu acabei de ler, já que é o Marketing 4.0, ele fala sobre isso. Ele fala que se você tem uma ideia inovadora, se você tem alguma coisa que você quer saber se vai funcionar, você dá para uma criança para ela manusear, porque serão eles os consumidores da sua marca e os que estão à frente, né, hoje. Sim. Hoje você pode saber, assim, minha filha, ela não entende mais porque eu sou da área de tecnologia, mas daqui a pouco ela vai entender mais do que eu. E assim, até a questão do estudo, né? Que a gente vê, quando fala estudo, muita gente pensa em escola, pensa em faculdade. A gente tem outras maneiras de adquirir conhecimento, né? Tem, com certeza. Entendeu? Então, a gente teve exemplo aqui de duas pessoas que pararam no segundo grau. E são empresários bem-sucedidos.
Eu vou pegar um exemplo de um seguidor nosso que me chamou, parabenizou pelo nosso trabalho, e ele está recomeçando o negócio dele. E o primeiro negócio dele, ele tinha uma farmácia e quebrou. Ele é formado em farmácia. Mas aí eu fiz a pergunta para ele, você teve algum curso de administração? Você tinha algum conhecimento de gestão? Eu não tinha conhecimento de gestão, de administração, nada. Ele fez o curso de farmácia e achou que ia Renato, dar certo. A gente abriu uma farmácia. Todo mundo, desculpa. Mas todo mundo acha. A minha agência foi a mesma. Você acha que eu fiz plano de negócio? Claro. Mas nada. O médico abre um consultório sem ter conhecimento. Mas se você parar para pensar, nós aprendemos uma dentista. profissão. Nós não aprendemos a ser empresários. Exatamente. Né? Mais uma vez. E aí as pessoas têm vergonha de falar assim, eu quebrei. Eu quebrei quantas vezes para poder chegar onde eu estou hoje? Né? Isso nos Estados Unidos é muito bem visto. Aqui no Brasil é visto como um cara fracassado. O Rodrigo Moreira, Rodrigo Moreira, no primeiro episódio, comentou exatamente isso. Na mentalidade do americano, isso é bem visto. E ele falou mais. Do ele falou que não. hoje ele só... Rodrigo Moreira é da oratória, né? É da Smalltalk. Então, da Smalltalk. É porque tem um... Foi diretor de marketing do Cruzeiro. Ele fez o nosso primeiro episódio. Ele depois você pode... ele é bem legal o primeiro episódio com ele. Você pode ver depois, ele que fala hoje sobre ele isso. Ele Ele hoje é investidor anjo, né? Ele é sócio da Smalltalk, que é uma empresa de marketing focado mais para contar histórias, né? Fazer apresentação de empresas. E hoje ele é investidor anjo. E para todo negócio que ele abre, um dos pré-requisitos é ter pelo menos 2 sócios e que um desses já tenha uma certa experiência, normalmente já tenha quebrado, para não quebrar com ele. Porque o cara que é perfeito, o cara que nunca quebrou, que nunca errou, vai quebrar uma hora. Uma hora ele vai quebrar. E eu não quero que seja com ele. Infelizmente, porque ele não tem o conhecimento todo. Não tem o conhecimento todo. E geralmente nós cometemos um erro muito grande. Como minha família é de Portugal, então a gente troca muita informação. E eu tive um primo que esteve aqui e ficou assustado. Poxa, Eugênio, você conhece da parte de contabilidade, da parte de administração, da área técnica? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E nós, na verdade, fazemos um pouco de tudo mal feito. Né? Por isso que o Beni bate tanto. Tem até o ditado, né? Quem faz um pouco de tudo faz muito nada. de nada. E é por isso que no Beni a gente batalha tanto em cima da especialidade, para você se tornar especialista naquilo, bom naquilo. Então, quando você tem um problema no joelho, você não vai procurar um cardiologista, você vai procurar um ortopedista. Então, por quê? Porque o cara é especialista. É lógico que tem os super especialistas. O cara é especialista no joelho direito. O outro é no joelho esquerdo. Na patela do joelho. Então, assim, é lógico que tem os super especialistas, mas se você já se especializar em alguma coisa, já ajuda muito, muito, muito. Sim. Você costuma ir para Portugal, ter essa troca de experiência? Agora, com a pandemia, a gente deu uma reduzida, mas eu estava indo todo ano, né, por causa da família. E a gente tem as conferências internacionais também. Tem muita diferença do Brasil para os outros países? A filosofia do BNI é igualzinho em todo país? A filosofia é igual em qualquer país. Não tem diferença nenhuma? Não. Tem, muitas vezes, a criatividade do latino, aí eu não vou falar nem brasileiro, mas do latino em geral, querer reinventar a roda daquilo que já está feito e está dando certo há 38 anos, né? Então, entra muitas vezes para desafiar e ver, não, eu consigo dar ideias melhores aqui para mudar. São todas muito bem vistas, a gente olha para todas. Vai que numa dessas ideias surge uma inovação para o nosso negócio. Mas muitas vezes são coisas que já foram testadas, né? Então, é essa diferença. Já um europeu e um americano, a regra é essa, então eu vou seguir a regra que arrisca. Né? O latino tem mais esse jogo de cintura, de querer burlar um pouquinho a regra, essa coisa toda. Isso não é uma coisa do brasileiro. Mais curto. É do latino. É do latino. Né? Então... Em geral. E... Você sabe fazer bacalhoada? A pergunta que não quer calar. É só isso que depois disso eu posso ir embora, inclusive. Eu sei. Eu estou aqui, nossa. Ele é de Angola, ele não é português, já falou. Não, mas eu sei, família de Portugal. Culturalmente, exatamente, meu filho. A família de Portugal, a gente, qualquer evento é Portugal. Natal é Portugal, espera Páscoa para comer bacalhau. Nossa, é muito gostoso. Aniversário. Qual que é o prato que você quer? Bacalhau? Então... Já é muito por aí. Não é o churrasco, é bacalhau. Fiquei triste dele não trazer bacalhau. Mentira, desculpa. Mas é porque eu realmente...
Eu gosto de algumas perguntas onde você... E é cultural, né? O bacalhau vem é de Portugal mesmo? A bacalhoada é de Portugal? A bacalhoada, ela vem porque é um peixe salgado. E por os portugueses começarem a viajar ao mundo, eles precisavam ter algo que durasse. E o sal conserva. E por que é tão caro? Aí depende do peixe, né? Ah, entendi. E também tem... O bacalhau não é um peixe só? Um tipo de peixe? Não, tem vários tipos de peixe. Você sabia disso? Nem eu. Eu achava que existia o peixe que só chamava bacalhau. Não, ele tem outro nome, inclusive, assim, o bacalhau, o que, entre aspas, vamos dizer que é o original, é da Noruega, né, daquela região. É isso mesmo. Mas aqui no Brasil se faz com outros peixes, é o peixe salgado. Que top. E em Portugal isso vingou muito porque acabou sendo um prato popular e tem várias formas de fazer. De fazer, né? Várias formas de fazer. Bem gostoso. Então, assim... Já virou culinária, ainda mais na hora do almoço, aí é sacanagem. Gente, eu tô aqui só pensando no azeitinho, na batata e na azeitona preta. E a cultura de Portugal tem muito do mar, né? Então, Sim. tem muito de frutos do mar, tem muito de peixe da água salgada, coisa que aqui é mais difícil, principalmente porque a gente está distante do mar, né? Então, a carne é muito comida mineira é predominante. A carne é muito predominante. A carne de porco e de vaca predomina bastante. Depois você manda uma receita pra gente. Já acostumou com a comida mineira? Já. Gosta? Eu moro aqui desde 81, né? Eu gosto muito da comida mineira. Eu digo, eu vou ser bairrista nesse ponto, né? Eu digo que a melhor comida do mundo é a portuguesa e depois a mineira. E é gostoso mesmo. Porque as duas comidas são fenomenais, principalmente pela variedade que tem, né? Por mais diferente que sejam, né? E todo mundo, quando fala de culinária portuguesa, fala só do bacalhau, né? Mas tem muito prato, muita comida diferente lá. Bacalhau. Minha mãe amava pastel de Belém. Amava. Ah, é mesmo. E pastel de Belém também. E pastel de Belém é só o que você come lá em Belém, né? Porque os outros são pastel de nata, porque ele é uma marca registrada também. Ah, é mesmo? Pastel de Belém é uma marca? Nós temos aqui... Igual Bombril, igual... nós temos aqui patenteado. Os doces de Portugal, né? Que foi montado pela Fernanda, uma portuguesa que infelizmente faleceu. Aquela que era toda decorada azul? Isso, exatamente. Sério? O doce de Portugal ainda existe e o que eles têm lá é um pastel de nata. Não é o pastel de Belém, é uma receita muito parecida, muito igual, mas pastel de Belém é uma marca registrada. Que legal. Tudo bem, podemos parar de falar de comida. Agora que eu despertei a vontade de todo mundo de comer o pastel de Belém, a bacalhoada, deixe sua receita aqui nos comentários pra gente. Mas se não pode ir a Portugal para comer o pastel de Belém, vá aqui nos doces de Portugal, que já tem uma amostra muito boa. Tem uns bem esquisitos, né? Tem mas uns que fingem bem. Não, o de lá é muito, muito, muito bom. Eugênio, e no Brasil mesmo tem muita diferença de região por região? Que a gente, nos países nossos, é muito grande, né? Tem suas peculiaridades de região para região. Tem. Então, assim, a gente vê... Apesar de ser de Minas, você roda muito o Brasil ou não? Você vê que tem diferença entre... Vamos dizer a pergunta do Renato é baseada no BMI, né? E você está indo mais para a questão cultural. Cultural, o Brasil são vários países dentro de um país só. Cultural de comportamento empresarial. Dentro da empresa. Sim. Uns mais preguiçosos, uns mais ativos, uns mais... Mas se você vai no sul do país, ele predominantemente cultura europeia. Qual é a cultura europeia? Os alemães, alemão, italiano, japonês é mais... Não, é que a cultura é diferente. A mentalidade. A maneira como você cria é diferente. As pessoas, quando você conversa com as pessoas, elas são muito objetivas. No sul tem um pessoal um pouco mais frio, mais racional, fechado. Alemão, polonês, né? Aqui, só para dar um exemplo, aqui no Brasil, aqui em Minas tem muito aquela questão assim, você chega na casa de alguém, ele vai te oferecer para comer, para tomar um café, e se você não quiser, é uma ofensa. Lá no sul, não, eu não quero, eu acabei de comer e tá tudo bem. Então engraçado, assim... eu fui num casamento em Santa Catarina, teve o casamento, teve o jantar e o pessoal foi embora. O pessoal não ficou na festa, não teve... Foi literalmente. Teve o jantar e foi embora. Você tem um irmão, é batizado do filho dele, então é seu sobrinho. Sim. Você vai ou vai esperar que seja convidado? Aqui em Minas vai todo mundo, né? Tranquilamente. Lá, se você não for convidado, se você não for convidado, você não vai. Pode ser seu sobrinho, mas você não vai.
Então, são diferenças que tem. Mas, assim, basicamente para o BNI, a metodologia ela é igual em toda parte do mundo. Então, o que tem é muitas vezes alguém querendo não cumprir as regras, mas o BNI é feito para ter regras. Norte e Nordeste já está desenvolvendo bem? Nós estamos em 3 estados do Nordeste, no Norte ainda não, e 3 estados já solidificados, né? E tem mais 3 ou 4 sendo desenvolvidos, agora começando o trabalho lá. Entendi. Sudeste está todo, Centro-Oeste está todo, Sul está todo. Então, já estamos bem disseminados. Há 10 anos atrás, eu estava em São Paulo, né? Aí nós trouxemos para Minas, depois de Minas foi para o Rio, para o Espírito Santo, e aí começou a vingar para todo o resto do país. Eu passei por um processo de seleção do BNI, eu achei interessantíssimo, porque eles são extremamente organizados, né? E tudo tem o setor responsável, você nunca conversa com a mesma pessoa, assim, para resolver, e parece uma grande oportunidade, né? Na questão, foi há 2 anos atrás, eu não entrei porque eu tinha acabado de... Minha mãe tinha falecido, minha avó tinha falecido, e eu estava assim, com o inventário até a tampa, e não fiz o investimento. Mas realmente eu acho uma metodologia bem interessante. Eu fui em reuniões ali no União, tinha... No Baby Beef na época? Não. No União? Então era na PIT. Na PIT. No Em Casa. Exatamente. Então tem pouco mais de 2 anos ainda. Deve ter uns 4 já. Talvez. Minha noção de tempo não é muito boa. Porque 2 anos tem da pandemia, né? Então, antes da pandemia, a gente estava no Baby Beef, lá da Cristiano Machado. Porque o grupo de lá cresceu muito e não cabia mais naquele espaço. Eu sou do Select lá de Contagem, lá no Carretão. No Carretão Gaúcho. Eu estava casada e logo depois estava com uma menina pequena e separei, aí não deu para conciliar. Entendeu? Mas foi uma experiência legal. Qual é o tempo que geralmente um associado fica? Tem assim? Ô, Sâmia, é assim. Quem entra no BNI, muitas vezes não tem noção do que está entrando. Então, a nossa taxa de retenção no primeiro ano é uma taxa de retenção na casa dos 47%, 50%. Ou seja, de cada 100 que entram, 50 saem no primeiro ano. E os que ficam mais tempo. E aí, a cada ano que vai ficando, vai aumentando o percentual de retenção. Entendi. Então, assim, nós temos hoje pessoas que vão fazer agora em março 9 anos de BNI. Né? E que, na verdade, estão um pouco mais porque são 9 anos de equipe lançada, de equipe ativa. Então, assim, nós temos pessoas da fundação do BNI. Agora, há uma rotatividade, principalmente no primeiro ano. Porque as pessoas esperam. Aí eu vou entrar no BNI. E espera receber. Eu vou entrar no BNI e vou ter resultado na primeira semana. Isso não acontece. O BNI é uma organização de médio e longo prazo. Então você tem que se preparar para médio e longo prazo. Sim. Você tem que criar a sua visibilidade. As pessoas têm que te conhecer. Com certeza. Eu acho que esse talvez seja o maior erro da maioria dos empreendedores, né? Porque ele já quer entrar e já quer ter resultado. E no início você está só plantando. Você vai começar a colher lá na frente. Então assim... Entendeu? Não adianta você querer colher no início que você não vai colher. Nós temos uma estatística que diz que, em média, são 12 meses para você começar a ter o retorno muito bom. Né? Porque você pode até começar rápido, mas é um retorno pequeno, é um retorno que você tem um esforço muito grande. Depois de 12 meses, o retorno começa a vir de uma forma mais leve, mais surpreendente. A gente vê isso pelos números, né? Até que eles falam que em torno de 80%, 90% das empresas abertas normalmente falham no primeiro ano. Como é que ela falhou no primeiro ano? Ela não teve um projeto para funcionar no primeiro ano, que normalmente no primeiro ano você não vai ter resultado no negócio. Renato, né? para e pensa. Das empresas abertas, quantas realmente abrem com capital que conseguem se manter 6 meses, 12 meses, sem ter que o dono da empresa tirar o dinheiro da empresa? Muito difícil. Então, assim... O meu negócio dá dinheiro, assim. Estou falando assim, porque é digital, né? Então, digital não exige estrutura, não exige... Eu estou falando assim, não que você exige estrutura, mas você precisa viver. Então, se você não tiver a sua retaguarda, você vai passar 6 meses tendo que tirar dinheiro de uma empresa que está começando agora. Com certeza. Entendeu? Então, a pergunta ela vai muito por aí. Quantas empresas abrem que estão previstas que no primeiro ano elas vão gastar
eu tenho só a despesa do proprietário. Mas a despesa do proprietário são 5 mil por mês. Vezes 12, são 60 mil. Quantas empresas abriram pensando que Já tem nesse 60 projeto. mil? Sim, Ah, não, eu vou vivendo com o que der. Só que eu vou vivendo com o que der, eu estou tirando de dentro da empresa. E a empresa vai ficando desestruturada, né? Vai. Exatamente Tirando o isso. alimento dela também, né? Exatamente. Então, assim, é por isso que as empresas não sobrevivem. Vamos falar, é plano de negócio? Sim, porque no plano de negócio está previsto isso lá dentro. Sim. Mas se tivessem um cuidado mínimo de começar já pensando só nessa parte, já ajudava bastante. Como é que o proprietário vai viver naquele período que a empresa está se mantendo? Porque ele está ali dedicando, ele está Não tem dedicando, plano de trabalhando. negócio, não tem giro de caixa, normalmente não tem estudo de mercado, Nenhum. Não sabe nem quem que é o cliente dele, né? não tem ponto, não estuda o ponto, entendeu? Não Pelo tem amor o ponto, de Deus, diminui esse ar. não estuda o ponto certo para poder abrir o negócio, É. entendeu? É que a gente quebra porque falta conhecimento, falta estudo para a pessoa poder abrir. E Não é sobra simplesmente sonho. abrir. Sobra sonho. Sobra a viagem de que o negócio vai dar certo. Que tem muito sonhador e pouca pessoa querendo estudar e E aí fazer o entra negócio. a pergunta que você fez, né? Teimosia ou resiliência, né? Se a gente vê que a maior parte dos inventores, eles tiveram um pouco de teimosia, mas baseado no que a gente chama de resiliência, né? Tem muita coisa inventada aí hoje por causa disso. Sim. Mas as pessoas tinham muita dificuldade de se manter. Então, chegava num ponto que a família falava que era teimosia, por quê? Como é que ela se mantinha? Né? A pergunta é muito essa. Não, você tem que voltar para o mercado, sai daí. Já deu. Eu já tive. Se não virou até agora, não vira mais. Aí vem a cultura do emprego público, né? Eugênio, fala um pouquinho pro pessoal de casa, até pro pessoal entender, né? Que às vezes acha que é muita ficção. Qual que é a média, mais ou menos, que um grupo do BNI consegue gerar de faturamento durante um ano? Eu vou te passar, média, né? eu vou te passar os números do BNI Minas, tá? Porque quando a gente fala de equipe, vai depender muito do negócio que tem dentro da equipe, vai depender do número de membros que tem e qual o tempo de maturação aquela equipe já tem. Então, nos últimos 12 meses, aqui em Minas, nós tivemos um faturamento de 90 milhões de reais em negócios fechados para os membros daqui. 9 milhões? 90 milhões. 90 milhões em 13... Em 12 meses. Em 12 meses, em 13 grupos? Não. Nós temos hoje, em Minas Gerais, eu estou falando números de Minas Gerais, nós estamos falando de número de 33 equipes. 33 equipes geram 90 milhões. Então, média de 3 milhões, mais ou menos, por foram equipe. 43 mil referências que são oportunidades de negócio, né? Então, é um volume muito grande. No Brasil, nos 12 últimos meses, nós tivemos 1,3 bilhões de reais. Nossa. E no mundo, nós batemos a casa dos 20 bilhões de dólares em negócios fechados num único ano, ou seja, em 12 meses. Né? Então, para o pessoal de casa aí que não conhece, né, procurar conhecer, né, para fazer parte do BNI, só sendo convidado por algum membro? Não, você pode ser convidado por um membro, mas você também pode entrar no site bniminas.com.br e se inscrever para uma reunião mais próxima. A gente vai deixar na descrição do vídeo, tá, gente? Esse site para contato. É o bniminas.com. E o Instagram também é um canal de comunicação também. A gente tem pessoas olhando o Instagram, também BNI Minas. Você consegue ter acesso lá e pedir para orientação de como entrar. Entendi. E quer deixar algum feedback para algum dos membros do BNI, pessoal de casa? Olha, o BNI fez muito sentido para a minha vida, né? Mas não só por negócios, mas por uma estrutura de ideologia, vamos falar assim, porque a gente está trabalhando um mundo melhor, um mundo diferenciado. Um mundo que eu não espero que o outro faça, eu estou fazendo antes. Né? Um mundo que eu não estou esperando que o governo me crie um assistencialismo para que eu possa manter minha empresa aberta. Eu estou me reunindo com empresários para que a gente possa manter a empresa aberta. Então, eu estou sendo ativo no processo. Tem alguma coisa, até te atrapalhando um pouquinho, vocês fazem algum trabalho social lá ou não? Nós temos hoje...
em várias equipes, organizações não governamentais, as ONGs, que entram e o primeiro ano é por nossa conta, justamente para que eles tenham acesso ao contato com empresários, para que eles entendam um pouco como tornar mais profissional a ONG, e aí a partir do segundo ano, aí sim eles têm anuidade para pagar. Mas o primeiro ano é um ano de apoio, que a gente apoia as ONGs justamente para elas poderem entrar. Ah, que legal, que bacana. Mas só voltando na questão, quem está no BNI hoje vê um mundo diferente para frente, né? A gente vê uma cultura muito diferente. Então, eu mudo a sua maneira de pensar, você vai mudar quem está próximo de você e por aí afora vai. Sim. Não é aquela coisa assim, eu vou mudar o mundo, só que eu vou mudar o mundo que não está ao meu alcance. Não, eu mudo o que está à minha volta, e o que está à minha volta vai mudando. Então, vai virando uma onda. E eu acho que é isso que a gente... Dentro das nossas atitudes, a gente consegue mudar as pessoas, né? Sim. Na verdade, a gente nem consegue mudar as pessoas diretamente, né? A gente muda e tendo resultados, as pessoas começam a ter referência e as que querem mudar, né? Acabam seguindo. Exatamente. Como exemplo, como referência, né? E esse é muito o perfil das coisas, né? Então, assim, a gente passa a entender que paciência é uma característica que a gente precisa ter. O mundo hoje está muito imediato, né? E o BNI muito corrido e todo mundo quer tudo para ontem, né? Se você quer entrar no BNI, não espere resultado imediato. Principalmente essa geração mais nova e tudo. E até fazendo uma outra pergunta, que a gente vê muito o crescimento hoje nessa área digital, né? O que você pode falar nesse sentido em relação ao BNI? O que eu posso te falar com relação ao BNI, assim, o marketing digital é um processo que veio, está aí, a gente não pode negar que está aí. Mas é um processo que ainda tem a gente ainda tem que trabalhar para atingir um ponto. Tem um mar azul ainda muito grande para se melhorar. Que a gente tem que trabalhar para poder resolver aquela frieza numa pessoa por trás do computador, né? Não tenha problema nisso, mas a questão no caso do BNI é que a gente está próximo da pessoa, a gente sabe onde vai encontrar a pessoa. Se der algum problema, eu sei, Sim. Renato, aconteceu isso e eu vou te ouvir. Esse contato com a pessoa físico, ele acontece dentro do BNI. Ele é diferenciado. Bom. Mesmo nas equipes que hoje estão online, porque com a pandemia a gente passou a não ficar só reunião presencial, mas também online, há um viés de fazer uma reunião, um happy hour, para poder fazer com que as pessoas estejam juntas, né? Justamente por causa disso, porque é preciso olhar olho no olho e você saber, olha, eu posso confiar em você, Renato, Sim. E você em mim. Eu sei onde eu vou te encontrar e você sabe onde vai me encontrar. É diferente. Né? Então, essa diferença quando você tem esse significativa. contato pessoal, você sabe, o vínculo fica diferente. Fica bem diferente. Entendeu? Vamos terminar mais um episódio aí. Obrigado aí, Eugênio. Eu que te agradeço, Renato, pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar um pouco do BNI, é sempre um prazer para mim. Que isso. E estamos à disposição. Gente, para finalizar, né, agradecer a nossos patrocinadores, o Mercado Chopp, Carrep e Tio Delcio, né, e aproveitar aqui, que eu estava esquecendo, né, de dar o nosso brinde, né, do pão de queijo Tio Delcio pro nosso amigo aqui, Eugênio. É bacana. Muito obrigado. Um brindezinho aí para você poder comer pão de queijo com a família. Vai ser muito bem-vindo agora pão de queijo nessas de Minas. festas aí de né? Natal e fim de ano, né? Vai ser muito bom. Obrigado. Então, gente, brigadão aí. Até o próximo episódio.